Bom, direto para os Estados Unidos, a defesa de Donald Trump entregou hoje um documento com os argumentos contra o impeachment. Microfone Jovem Pan em Nova York, Mariana Jangiacomo. Mariana, quais são as atualizações em relação ao impeachment, Mariana? É isso aí, Thiago. Olha, hoje é feriado aqui nos Estados Unidos, dia de Martin Luther King Jr., um dos principais nomes do movimento pelos direitos civis, igualdade racial aqui nos Estados Unidos, mas mesmo com feriado tem sim prazo para o presidente Donald Trump por causa do processo de impeachment. Então o presidente tem hoje até o meio-dia desta segunda-feira para entregar os argumentos por escrito de defesa contra o impeachment. E olha, Thiago, essa equipe de defesa de Donald Trump vem chamando muito a atenção aqui nos Estados Unidos, porque conta com alguns nomes muito famosos aqui pelo país, advogados famosíssimos nos Estados Unidos. Um deles, por exemplo, é Ken Starr, que foi o advogado responsável pelas acusações contra o democrata Bill Clinton. Então, esse outro processo de impeachment que acabou absolvendo Bill Clinton no julgamento do Senado. Outro advogado de Trump, Alan Dershowitz, foi o advogado que defendeu o jogador de futebol americano O.J. Simpson, acusado de matar a esposa, um julgamento famosíssimo também aqui nos Estados Unidos, nos anos 1990, que acabou inspirando séries de televisão. Então é uma defesa, essa equipe de Trump é uma defesa com nomes muito fortes. Sim, e esse julgamento deve começar na prática amanhã, na terça-feira, quando o Congresso volta do recesso por causa desse feriado de hoje. Só para a gente lembrar, então, nesse novo julgamento no Senado, sete deputados do Partido Democrata devem atuar como promotores. Aí tem, então, essa equipe de defesa de Donald Trump e os senadores devem atuar como juízes. Eles já fizeram, na semana passada, um juramento se comprometendo a atuarem como juízes imparciais de acordo com a Constituição norte-americana. Então, a gente continua acompanhando aí nos próximos dias esse julgamento que deve continuar e só deve ter um intervalo no domingo, até mesmo no sábado deve ter julgamento por aqui, Thiago. Mariana, e a gente percebe que hoje você está entrando ao vivo, imagino que da sua casa, né? Porque deve estar muito frio aí em Nova York. Teve tempestade de neve esse fim de semana? Karina, teve sim, no fim de semana, a coisa foi feia por aqui, viu? Bastante frio, inclusive hoje, agora, a temperatura na casa aqui dos menos 5 graus Celsius, mais a sensação térmica lá fora de menos 12, então bastante frio, ainda reflexo do que a gente viu neste final de semana. Teve tempestade de neve, prejudicou bastante o trânsito por aqui, os carros ficaram debaixo da neve, foi realmente, para a gente, né, que não está acostumado com esse tipo de clima, é assustador, viu? E tinha até a expectativa de chuvas, inclusive. E, Kalina, tem uma conversa por aqui por causa sempre quando vem essas ameaças de chuva, de tempestade, enfim, o pessoal conversa aqui, né, os engenheiros falam sobre propostas para tentar defender a cidade de Nova York desse tipo de fenômeno. A gente lembra que teve o furacão Sandy em 2012, né, que arrasou aqui a cidade de Nova York, e uma das propostas dos engenheiros é a construção de uma barreira no mar, que seria uma barreira, seria uma construção cara, que divide opiniões aqui. Enfim, mas o presidente Donald Trump, nesse fim de semana, aproveitou essa ameaça de tempestade tropical, de tempestade aqui nos Estados Unidos, para fazer um post irônico no Twitter, direcionado aqui à cidade de Nova York. Ele publicou o seguinte: uma barreira de 200 bilhões de dólares construída ao redor de Nova York para protegê-la de tempestades raras é uma ideia cara, boba e não sustentável, que provavelmente não vai funcionar e vai ficar terrível. Desculpe, mas vocês vão ter que deixar os esfregões e os rodinhos prontos. Então essa foi a mensagem do presidente Donald Trump aqui à cidade de Nova York, né, uma cidade que é de maioria democrata, costuma ser uma cidade muito crítica ao governo, né, ao partido do presidente, e Donald Trump, então, mandou essa mensagem diante dessas ameaças de tempestade, de um clima terrível aqui neste final de semana, Kalina. Bom, do frio de Nova York, Mariana Jangiacomo. Rodrigo Constantino, você também aí nos Estados Unidos, e a temperatura um pouco mais amena por aí, Constantino? Pois é, Thiago, pois é. Aqui na Flórida não tem esse frio todo, inclusive acho que um dos motivos que deve ter levado o presidente Trump a mudar o seu domicílio fiscal de Nova York para a Flórida, mas com certeza não foi só o clima da temperatura, não, foi o clima fiscal, né? O Nova York, como a Mariana colocou, é um lugar que vem sendo dominado por democratas há muito tempo, e isso, de alguma forma, levou ao aumento
de impostos, a Flórida, por outro lado, governada por republicanos, tem tido uma postura muito mais amigável em termos de impostos. Isso tem feito, inclusive, muita gente transferir domicílio fiscal e negócios para a Flórida. A Avenida Brickell ali, que virou um hub financeiro, não só da América Latina, mas do mundo, né, realmente tem mostrado muita pujança e tudo mais. Sobre o impeachment, né, eu já disse em outras ocasiões aqui, realmente isso vai ser estopado ali na barreira do Senado. Os democratas que dominam a Câmara tentaram isso como uma estratégia para desgastar o presidente Trump, não acusaram o presidente de nenhum crime, mas sim do termo vago abuso de poder e obstrução do Congresso. Não há nada realmente ali muito sólido, muito material para levar adiante o impeachment. A questão econômica, porque o impeachment não é só uma questão jurídica, é uma questão política, precisa ter um ambiente. A questão econômica vem ajudando o presidente Trump. Então, a opinião pública não comprou muito, não mordeu essa isca e foi um tiro no pé. Vários democratas repetiam o tempo todo, com auxílio da imprensa, que era um momento muito solene, muito triste, sóbrio para a nação, mas isso não pegou bem, porque eles não conseguiam esconder, em alguns casos, literalmente, antes de perceber que a câmera já estava filmando e com a luzinha vermelha ligada, eles não conseguiam esconder a cara de felicidade, porque estavam levando adiante esse impeachment na esperança de que isso fosse impactar o presidente Trump. Ou seja, não é um movimento solene, um momento triste e sóbrio da nação, coisa alguma. É um teatro criado pelos democratas no afã de enfraquecer o presidente Trump para as eleições esse ano, até porque eles sabem que os seus pré-candidatos são muito fracos e porque eles sabem que o Trump conta com a economia a seu favor e com uma chance bem razoável de reeleição. É disso que se trata. Ô, professor Vila, é saber se o impeachment prospera no Senado, né? Que é difícil. Eu queria só lembrar que hoje é feriado lá, né? Sim. Porque o pessoal disse que só tem feriado no Brasil. Feriado nos Estados Unidos. E é um feriado importante. A Mariana lembrou a gente também. Foi assassinado, né, um principal líder da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, Martin Luther King. E aí cabe uma comparação sobre a questão racial Brasil e Estados Unidos. É bom lembrar que é nos anos 50, quando essa luta, do século passado, quando essa luta se intensifica nos Estados Unidos, o que os negros sofreram nos Estados Unidos, muito pior que no Brasil. Muito pior. Não é falar que aqui é uma maravilha. Vamos lembrar que para ter acesso à escola pública foi necessário que uma aluna provocasse, a expressão jurídica é provocar, né? Provocasse a Suprema Corte, com a Guarda Nacional presente, ela pudesse acessar a escola pública. Porque tem estados nos Estados Unidos ultra-reacionários e que defendem a supremacia racial dos brancos contra os negros. Então isso tem de ser lembrado, né? O que aconteceu, por exemplo, nesse episódio, lembrar o célebre episódio da senhora que adentra a um transporte público, um ônibus, e estava sentada, e quando chega um branco, ela é obrigada a se levantar. Esse reacionarismo, em alguns estados nos Estados Unidos, permanece até hoje. E é importante destacar, é um fato interessante, os Estados Unidos teve 27 emendas à sua Constituição de 1787. Uma delas, a 13ª, que é motivo de enorme polêmica até hoje, ela reza o seguinte, vamos ler a 13ª emenda, foi promulgada em 1865. Não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. Ou seja, não acabou a escravidão nos Estados Unidos. Está aqui, a 13ª emenda, que é uma luta até hoje, travada nos Estados Unidos. Aqui, em Pindorama, no dia 13 de maio de 1888, numa lei sumária, a Lei Áurea acabou a escravidão. Então, essas comparações são importantes ser feitas historicamente, que aqui não tem Ku Klux Klan, que tem lá. Né? Aqui não tem o racismo que está presente nos Estados Unidos no seu cotidiano. Não é que aqui é uma maravilha. Poxa vida, quantos problemas nós temos aqui na questão racial, mas como ela está presente, especialmente naqueles estados centrais dos Estados Unidos. E hoje é um feriado de uma pessoa heróica que lutou pelos direitos civis. Então acho que é importante fazer esse registro.
É importante, o Martin Luther King realmente lutou, aquele discurso mais famoso dele, Eu Tenho um Sonho, ele bebe justamente da Declaração de Independência Americana, que foi muito importante para o movimento abolicionista, que teve lideranças quakers, religiosas cristãs, inclusive na Europa também, Wilberforce e outros. E vale lembrar que nesse discurso ele falava, né? Todos somos iguais perante o Criador. E eu quero viver num país onde não julgue mais ninguém com base na cor, e sim no caráter, que vai contra o que muitos movimentos raciais têm feito hoje, que é resgatar justamente o racialismo. Os Estados Unidos têm feriado, o professor Marco Villa está certo, mas muito menos que o Brasil, né? Inclusive o pessoal trabalha muito aqui nos feriados também, mas esse também, feriado viu? Realmente... Aqui o pessoal trabalha também. No Rio nem tanto. E é um feriado que vale, sim, ser lembrado por conta disso. O professor está certo, na minha opinião, o racismo foi algo muito mais tóxico nos Estados Unidos, tinha a lei da gota de sangue. No Brasil, isso tudo foi assimilado. Nas colônias portuguesas foram assimilados, né? É um país mestiço, 40% se declara pardo, né? Então, isso nos Estados Unidos sempre foi uma herança maldita, muito pior, né? Eu acho que é uma declaração muito forte, mas eu entendo a hipérbole do professor falar que a escravidão não acabou, né? Se a população afrodescendente americana fosse uma nação à parte nos Estados Unidos, seria uma das mais ricas do mundo e uma das mais livres do mundo. Aqui todo indivíduo goza de muitos direitos e tudo mais, né? Mas Martin Luther King precisa ser mais celebrado, sim. E a Ku Klux Klan, infelizmente, existe, hoje em dia muito enfraquecida, só lembrando que ela foi criada por membros do Partido Democrata. Não, lembrar, claro. Bem, primeiro não é hipérbole, é a 13ª emenda, não tem nada a ver com isso. Agora, com relação a... É bom lembrar, e o Lincoln era republicano, né? E os democratas defenderam até o fim a questão da escravidão, que é uma grande tragédia. O Partido Democrata muda, e aí você não vai gostar e não há nenhum problema, em 1932, né? Na eleição de 32, que é uma eleição fundamental do maior político dos Estados Unidos, que venceu a guerra contra o nazifascismo, o Franklin Delano Roosevelt. Mas essa é uma conversa para outro dia, né? E só acrescentando aqui, se você quiser conhecer mais sobre Martin Luther King, é só entrar no podcast da Jovem Pan na história, jp.com.br/podcast. Aliás, hoje está entrando também no ar um novo episódio falando sobre a ditadura de Augusto Pinochet, interpretação de Joseval Peixoto.